Glória a Deus. Estamos em tempo em que precisamos estar sensíveis à voz do Mestre. Deus continua falando através dos seus escolhidos. Antigamente, Deus falou de várias formas por meio dos profetas. Antes falou dando intimidade ao próprio homem criado no jardim do Éden para ali administrar tudo quanto Deus colocou sobre seus cuidados. E assim a natureza humana progrediu. Hoje, Deus continua falando através de Jesus Cristo, seu unigênito Filho amado, e do seu Espírito Santo que habita dentro de nós. E como nós temos o conhecimento através dos registros das Escrituras Sagradas e também do testemunho vivo do poder de Deus agindo em nossas vidas, como nós podemos nos esquecer das maravilhas que Deus faz, continua a fazer e muitas vezes desprezamos. Não estamos vivendo em uma época em que somos tidos por inocentes, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, entregou Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que todos que nele creem tenham vida e vida eterna. Nós temos perdido tempo, ocupado os espaços de nossas vidas com coisas que são supérfluas, coisas que são passageiras. E nós somos peregrinos nessa terra. Somos como um vapor, estamos aqui e de repente desvanecemos. Hoje queremos meditar no livro de Romanos, capítulo 6, que fala sobre a graça que não nos deixa permanecer no pecado. Antes, a graça nos livra do poder do pecado. Vamos ler a palavra de Deus. Romanos, capítulo 6, está escrito assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências.
nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando ereis servo do pecado, estavas livre da justiça. Que fruto tinhas, então, das coisas que agora vos envergonha? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus continue nos abençoando e que nós possamos se alimentar da sua palavra e nos fortalecer no Senhor, na graça do seu poder. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que vocês possam refletir na palavra de Deus. Que não venha reinar em nossas vidas o pecado, mas sim o fruto da justiça. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor continue nos abençoando, que sejamos gratos por mais esse momento na presença do nosso Deus. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que Tu nos concede, em nome de Jesus Cristo. Continua conosco, nos fortalecendo, diante das adversidades, das dificuldades, que nós possamos diminuir e Tu cresça, Senhor, em nossas vidas. Para a glória do nome de Jesus, oramos e Te agradecemos, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam ser alcançadas pela palavra de Deus. Nós somos o Ministério Princípio é Tempo. Trabalho evangélico, missão eterna. Divulgando a palavra de Deus.